Oi pessoal, eu sou Elmo Pereira Júnior e esse é o canal da Rio Ensino Médico no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como o ultrassom funciona. Antes de falar do tema de hoje, eu queria falar sobre o canal da Rio Ensino Médico no YouTube. Aqui vocês têm aulas, revisões, conteúdo gratuito e para receber nossos novos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Para entender a imagem da ultrassonografia, a gente precisa ter como base alguns princípios da física do ultrassom e saber como funciona o aparelho. O ultrassom é uma onda e a gente sabe que existem dois tipos de onda. As ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar, e as ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagar. O ultrassom é uma onda mecânica e, portanto, se propaga utilizando os nossos tecidos biológicos. Quais são as características das ondas que nós precisamos conhecer para entender a ultrassonografia? Primeiro, o comprimento de onda, que é a distância entre o início da onda e o início da onda seguinte. E é fácil a gente entender que quanto maior o comprimento de onda, mais profundas as estruturas examinadas. Se eu trabalho com comprimento de onda curtinho, eu só consigo examinar as estruturas superficiais. Mas no dia a dia, a gente não fala sobre comprimento de onda, a gente fala sobre frequência, que é o inverso do comprimento. Vamos guardar aqui grande comprimento de onda, baixa frequência, estruturas profundas, como os órgãos abdominais ou o coração. E pequeno comprimento de onda, alta frequência, estruturas superficiais, como os vasos e nervos periféricos, os músculos e a tireoide. Em ultrassonografia diagnóstica, nós trabalhamos na faixa de MHz. Uma baixa frequência fica entre 1 e 5 MHz. Frequência moderada, de 5 a 10 MHz. Frequência alta, mais que 10 MHz. Mas como o ultrassom funciona? Através da emissão de ultrassom aos tecidos, que é o que a gente chama de pulso. Os tecidos refletem o ultrassom, às vezes mais, às vezes menos, dependendo das suas características. E esse reflexo, que é o eco, retorna ao nosso equipamento. O ultrassom é a ferramenta utilizada pelo sonar, Sound Navigation and Ranging, ou navegação e determinação das distâncias pelo som. O sonar de um navio possui diversos elementos alinhados que emitem e captam o ultrassom, determinando a localização de submarinos, baleias e icebergs. Esses elementos, portanto, emitem o pulso e captam o eco. O aparelho conta o tempo que leva para o pulso ir e o eco retornar, e ele já tem programada a velocidade de propagação do ultrassom na água, que é 1540 metros por segundo. Então, realizando uma regra de 3, nós conseguimos determinar a distância, a profundidade em relação à superfície daquele ponto exato onde o ultrassom refletiu. Esse fenômeno acontece para cada elemento, de modo que, quando cada eco retorna, surge um pixel brilhando na tela, formando a imagem da interface entre o peixe e a água do mar. Porém, não é apenas a interface mais próxima da sonda que é representada na tela. Vamos entender o que acontece usando apenas um elemento como exemplo. No momento em que o ultrassom atinge a primeira interface, parte da energia sofre refração, continuando o seu caminho mais profundamente, e parte sofre reflexão. O mesmo pulso, portanto, pode gerar mais de um eco, que retornam à sonda em momentos diferentes, pois se originaram em profundidades diferentes. Como ficaria a imagem final? Esse mesmo princípio é aplicado à ultrassonografia diagnóstica. As nossas sondas são compostas por diversos elementos que fazem exatamente a mesma função do sonar. Esses elementos são chamados elementos piezoelétricos. O efeito piezoelétrico é a transformação da energia mecânica, o ultrassom, em energia eletromagnética, ou seja, a energia elétrica que vai gerar os pixels brilhantes na tela. A intensidade da energia sonora é medida em decibéis. Quanto maior a energia do eco, mais branco o pixel vai se apresentar na tela. Nós podemos mexer nessa escala entre decibéis e brilho do pixel através de um botãozinho chamado ganho, mas isso já é assunto para uma outra aula. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu like aqui embaixo e compartilhar no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Até a próxima!